Olá! No Perguntas e Respostas de hoje eu vou falar sobre conforto em isolantes térmicos infláveis. Bom, recebi aqui uma pergunta. Tenho dúvidas sobre os isolantes infláveis. São confortáveis e bons isolantes? A pergunta é pertinente, mas a resposta, como sempre, é depende. Quando a gente fala de conforto num isolante térmico, a gente está falando do conforto ao deitar em cima, obviamente não sentir as irregularidades do chão, do piso, eventualmente pedrinhas, etc., mas principalmente do conforto térmico, que é dado pelo valor R, de resistência térmica. Inclusive a gente tem outro vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link na descrição e aqui nos cards também. Bom, quando a gente fala especificamente do conforto ao deitar em cima de um isolante térmico, quanto mais grosso ele for, ou seja, quanto maior a espessura, mais confortável ele tende a ser. Então sim, os isolantes térmicos infláveis, de uma forma geral, vão ser mais confortáveis do que um isolante de EVA, por exemplo, porque de uma forma geral eles vão ser mais grossos. Para você ter uma ideia, tem isolantes da Seito Summit que vão até 10 centímetros de espessura, ou seja, é quase que uma cama de tão confortável. Porém, a segunda parte, que é a parte do conforto térmico, essa sim a gente tem que prestar muita atenção. Como eu expliquei para vocês no outro vídeo, o valor R é o valor de resistência térmica. É quanto de fato a temperatura consegue transitar de um lado para o outro. Ou seja, quanto que o frio consegue passar ou quanto que você consegue perder ou quanto você vai perder de calor em função da situação em que você se encontra, da temperatura do solo, da temperatura de uma forma geral. E aí é que a gente precisa prestar atenção. Hoje é muito comum que as pessoas acabem investindo no isolante térmico inflável apenas pela questão de peso e volume. Mas quando a gente pensa nesse peso e volume, os isolantes que são menores e mais compactos e mais leves, consequentemente, eles vão ter um valor R baixo. E aí não vão ser indicados para várias situações. Apenas como um exemplo, se você vai para uma temperatura de aproximadamente 0 graus, ou seja, você vai para uma expedição ou para um trekking em que você vai acampar e durante a noite vai fazer por volta de 0 graus, para que o seu sistema de dormir funcione da forma adequada, você precisa, obviamente, ter um saco de dormir para essa faixa de temperatura, mas além disso, você precisa ter um isolante térmico também para essa faixa de temperatura. E nesse caso, para aproximadamente 0 graus, o isolante térmico inflável, na realidade qualquer tipo de isolante térmico, ele vai precisar ter um valor R de aproximadamente 3,3. Então, ou seja, um pouco mais do que 3 de valor R. Ou você ter mais de um isolante térmico e colocando os dois em conjunto, ou seja, um embaixo do outro, você consegue ter um valor R resultante mais alto, porque os valores R, eles se somam. Ou seja, se você tiver um valor R de 2 e um outro isolante com valor R de 1, você tem um valor R resultante de 3. Então essa pergunta é bem importante da gente entender sobre o conforto. Como eu estava falando, é muito comum que as pessoas escolham um saco de dormir adequado, mas escolham qualquer isolante. E no caso dos isolantes infláveis, acabam escolhendo aquele que tem um valor R baixo, porque são os que são mais leves e menos volumosos, né, mais fácil de guardar na mochila. Então é muito importante esse conhecimento. Valor R, a gente tem um outro vídeo que inclusive tem uma tabela mostrando mais ou menos o valor R para cada faixa de temperatura. É fundamental que o seu valor R esteja adequado à faixa de temperatura também. Aí sim o seu sistema de dormir como um todo vai funcionar. Então, de novo, nesse exemplo de 0 graus, o que você vai precisar é de um saco de dormir para essa faixa de temperatura e um isolante térmico com valor R de aproximadamente 3. Bom, se ficou alguma dúvida em relação a isolante térmico inflável ou mesmo valor R e sistema de dormir, é só mandar um e-mail para a gente no info@geartips.com.br ou deixar um comentário aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.